Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 30 de novembro, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. É por meio do Espírito, que a gente vai ter comunhão com o Senhor, assim Ele vai nos indicando todas as coisas, nos mostrando tudo aquilo que a gente precisa, Senhor Jesus, para de fato a gente ir vencendo diante das situações. Para isso também, pelo Espírito, Ele quer nos conceder o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar dentro da Sua palavra profética, e sabedoria, para a gente aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para que isso alcance as pessoas de fato, produzindo aquilo que Deus deseja. Que Ele nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 30 de novembro. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 28, versículo 24. Senhor Jesus. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: não é pecado, companheiro é do destruidor. Ó Senhor Jesus. Título de hoje: honre os seus pais. Certa vez vieram a Jesus alguns fariseus e escribas, fazendo acusação contra os seus discípulos por comerem sem lavar as mãos. O Senhor lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honrai a teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ó Senhor Jesus. Mudar o mandamento de Deus com relação ao honrar os pais pelas regras instituídas pelos homens, que desobrigam os filhos de providenciar o sustento de seus pais idosos, é roubar a seu pai e a sua mãe. Os escribas e fariseus ensinavam que alguém podia se esquivar do apoio financeiro aos pais, ao prometer solenemente esse dinheiro como doação, a qual o poder se ia ser cumprido depois. Isso é pecado, é ser companheiro do destruidor. Honre seus pais, você nunca irá se arrepender. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, é um dos primeiros princípios que eu aprendi diante da Bíblia, dos mandamentos, fala, honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam acrescentados na terra. Senhor Jesus, então ele mostra ali que as nossas atitudes, para honrar ali aquilo que os nossos pais fizeram por nós, a educação que eles nos deram, a moral que nos foi ensinada. Ó Senhor Jesus, honrá-los de fato, é sempre quando a gente faz alguma coisa, comete, quem é aquele? Ah, aquele ali é o filho do fulano. Senhor Jesus. Se for coisa boa, beleza, todo mundo vai olhar lá para os seus pais, parabéns. Agora, se for coisa ruim, ó Senhor Jesus. Por isso eu estou nos mostrando, para que nossos dias sejam acrescentados. Aqui ele não fala de anos, ele fala de dias. Então quando a gente olha, aquela pessoa bem idosa, aquele cabelinho branquinho, é sinal que honrou bastante, seus pais e suas mães, Senhor Jesus. E a gente precisa de fato perceber isso. Alguns aqui estavam usando como desculpa, o servir a Deus. Não, isso aqui que era para vocês aqui, eu tive que doar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente vê aqui que na verdade eu percebo aqui, é como aquela pessoa que trabalha, mas aí ela olha assim e fala assim: não, isso aqui não é suficiente, se eu for dar isso aqui para os meus pais, ou for dar isso aqui para o Senhor e tal, não vai sobrar para mim, não vai sobrar para fazer o que eu quero e tal. Aí o que ele deveria ver? Poxa, eu preciso então trabalhar mais, eu preciso orar então ao Senhor, para me capacitar mais, para conseguir um emprego melhor. Mas não, a pessoa se acomoda, fica naquela situação ali, e na hora de honrar os pais, ou honrar o Senhor, escolhe, ou vou deixar de fazer uma coisa ou vou deixar de fazer outra, para eu poder ter, para fazer isso, para fazer aquilo e tal. Ó Senhor Jesus, isso não é bom, a gente não deve tirar de um lugar para colocar no outro, mas de fato a gente precisa ir diante do Senhor,
né? E se a gente realmente aprender a consagrar tudo diante do Senhor, né, Ele vai de fato nos honrar. Por isso que fala, o que rouba seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. Ó Senhor Jesus, o Senhor mostra para nós, principalmente nessa questão financeira, né, que quando a gente não consagra nessa parte da nossa vida ao Senhor, né, a gente está deixando isso aí para o destruidor, né, para aquele que vai usar, né, dessa parte da nossa vida, a parte financeira, para nos destruir. Quantos irmãos a gente vê, né, às vezes ali que são pessoas que gostam de ler, amam o Senhor, né, vão à frente, gostam de participar das coisas, mas tem problema, né, nessa questão financeira. Né, tem problema em exercitar a fé nessa questão. E acontece, chega uma hora que ele chega ao seu limite. Né, ele está buscando o Senhor, mas ele não está buscando ali numa esfera espiritual, ele está buscando numa esfera de conhecimento e aprazimento próprio. Ele está fazendo todas as coisas para o seu benefício. Aí quando chega ali, aquele limite ali que ele já acha que está bom, ele para de crer na palavra, ele para de avançar. Né? São esses que na maioria das vezes passam a falar mal do Senhor, falar mal dos irmãos, falar mal das situações, porque começam a julgar as coisas. Eles param de ser participantes da promessa de Deus, participantes das coisas de Deus e passam a ser meros ouvintes. Querem sentar na plateia e julgar todas as coisas. Isso não é bom, nem para eles e nem para outros. Por isso que Paulo ele nos adverte, né, ali em Coríntios, né, que a gente precisa observar bastante os irmãos que praticam certas coisas, né, como avareza, ainda são ligados em coisas do mundo, né, bebedice, glutonaria e outras coisas assim. E aí Paulo ele ainda deixa bem claro, olha, eu estou falando isso não das pessoas do mundo, que senão a gente não teria ninguém para se relacionar, mas falo de irmãos que procedem dessa forma. Observai bem e afastai-vos destes. Porque esses irmãos acabam trazendo uma má influência. Né? Como a própria Bíblia fala, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente às vezes acaba se aproximando dessas pessoas que têm essa dificuldade e acaba sempre ouvindo muita besteira. Né? Isso aí também vai sujando o nosso coração. A gente acha que não, mas vai contaminando aos poucos. Por isso o Senhor mostra aqui, né? Tinha uns fariseus ali, né, que acusavam os discípulos, não estão cumprindo a lei, mas eles faziam coisas muito piores. Né? E tem uma frase que eu estou ouvindo muito ultimamente, né, que aqueles que realmente estão degradando as coisas, para que eles possam dar uma falsa sensação para os outros que estão realmente fazendo algo de bom, eles aprendem a acusar os outros daquilo que eles fazem. Ó Senhor Jesus. Então é de fato isso que começa a acontecer. Né? Olha, vocês estão transgredindo a lei, porque eles valorizam demais a lei, mas eles sabem, bom, se a gente não estiver por cima da carne seca, né? A gente não estiver por cima das situações, daqui a pouco vão perceber que a gente está falhando aqui em uma questão ou outra. Então eles começam a se colocar como juízes para que outros, né, se mete com esse cara não, fica longe dele, para que eu não consiga observar as coisas que eles fazem. Né? Como até Paulo fala, né, o que eles fazem no oculto só referia vergonha. Senhor Jesus. Né? Então, às vezes, fazem muitas coisas ali superficialmente, porque eu não gosto de que ninguém comece a lidar muito com eles, para não ver o que acontece nos bastidores. Ó Senhor Jesus. E aí alguns ficam ali, né, acabam invalidando a palavra de Deus por causa da tradição. Para eles é mais importante as tradições, de seguir as coisas ali, né, Senhor Jesus, do que obedecer a palavra de Deus. Uma tradição é mais fácil de manter, é mais fácil se manter numa aparência, né, do que de fato você buscar a Deus. Quando você está buscando o Senhor, de fato, uma hora a luz vai expor todas as coisas. Por isso algumas pessoas gostam de ficar a uma certa distância. Bom, já cheguei até aqui, já está bom. Se eu chegar mais perto aqui, se eu avançar um pouco mais, a palavra de Deus vai me expor. E tem algumas pessoas que a gente está sempre aconselhando e sempre as mesmas coisas. A gente chega uma hora que não quer mais falar com você, porque eles sabem que você vai tocar justamente no ponto. Né? E aí eles preferem, não vou buscar, não vou orar quanto a isso e tal, porque preferem continuar do jeito que estão, se acomodaram. Né? E aí eles preferem invalidar a palavra de Deus, mas vão pagar um alto preço, né? Como mostra aqui, né? É companheiro do destruidor. Né? Senhor Jesus. Alguns acham, né, que se eu tomar partido aqui por aquela pessoa ali que tem poder, que está fazendo coisas assim, todo mundo teme ele, eu vou ser beneficiado. Mas quando aquela pessoa se irritar e não tiver ninguém para descontar a raiva, você é o primeiro alvo. Ó Senhor Jesus, é isso que muitas pessoas
não percebem, né? É quando você vê, né, em filmes, histórias, séries, né, aquele cara que é o bandido, o mais malvadão e tal. Quando ele está com raiva ali ou ele recebe uma má notícia, o primeiro a morrer é o lacaio, né, aquele que está ali perto dele. Né? E é isso que está mostrando para nós. Ó, se você virar companheiro do destruidor, você vai se dar mal. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, né, o Senhor está mostrando que a gente não deve mudar, né, os mandamentos de Deus, principalmente com relação a honrar os pais. Né, Senhor Jesus, por causa de regras instituídas pelos homens, que desobrigam os filhos de Deus a providenciar, né, as coisas que Deus deseja. Ele fala aqui nessa questão do sustento dos idosos, dos pais idosos, né, está roubando o pai e a mãe. Né, e eles ensinavam ainda para os outros, né, que podiam se esquivar, né, de apoiar financeiramente os pais, se prometesse, né, doar o dinheiro, né, colocar o dinheiro ali, né, Senhor Jesus, diante das coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus. Isso é pecado, isso é ser companheiro do destruidor. A gente precisa honrar os pais, e aí sim, de fato, a gente nunca vai se arrepender. A gente precisa ver pais também, não só essa questão de os pais que nos geraram, né? Esses também, mas também nossos pais espirituais, né? Aqueles que se afadigam, né, pela palavra para cuidar de nós, né, Senhor Jesus, que de fato se preocupam, né? E a gente precisa honrar esses também, né? Dando apoio, apoio espiritual, apoio financeiro se necessário. Senhor Jesus, né? Às vezes tem pessoas que estão sempre ali, né, ofertando, sempre colocando dinheiro ali, né, diante dos irmãos, diante das situações, e às vezes reclamam, né, poxa, quando eu preciso ninguém me ajuda, né? Mas de fato, né, se a gente parar para ver toda essa bênção, toda essa situação aí, né, de poder estar ofertando e tal, essa bênção do Senhor é o cuidado de Deus. Então a maior ajuda, né, a gente está recebendo de quem? Do próprio Senhor. Então se a gente tem algo para ofertar, é porque nós temos honrado o Senhor e Ele tem nos honrado também. Né? Então, é um princípio que Deus sempre deixou na sua palavra, né? Que aquele que tem a mais, que ele possa sempre ter, né, com que acudir o pobre, o necessitado. Né? Deus sempre deixou essas leis assim, né? Até mesmo para cuidar de pessoas que não fossem do povo de Deus, que estivessem necessitadas, né? Mas que pudessem ali, né, receber, né, da parte de Deus ali, né, a gente vê da parte de Deus o cuidado. Então nisso a gente vê, né, assim, o amor de Deus por todas as pessoas, né, por isso a gente vê esse coração de Deus quando Deus fala aqui o desejo de Deus, né, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não quer dizer que de fato isso vai acontecer, a gente sabe que muitos não querem, né, muitos estão ali simplesmente indo no caminho, né, morra abaixo, né, em direção à perdição, mas esse é o desejo de Deus, é o coração dele, né? Ele pode ter esse coração, ele pode também nos dar esse coração, né? De fato de honrar, né, aqueles que nos precederam, né, aqueles que de fato pagaram preço pelo Senhor, né, que de fato ali estão dando suporte para nós, uma base, né? E também de fato também a gente precisa ver também os nossos pais na carne também, né? Nossos pais físicos, né, aqueles que deram à luz, né, cuidaram de nós a vida toda, a gente precisa honrá-los também, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa de fato, né, ir diante do Senhor, né, para que o Senhor possa de fato, né, nos mostrar, né, a melhor maneira de fazer todas as coisas. A gente já sabe, né, já tenho minha vida adulta, já tenho minhas coisas, já estou acostumado a administrar isso e aquilo, mas a gente precisa realmente aprender a ir diante do Senhor. Tá vendo, Senhor, como o Senhor quer que eu lide com essa situação aqui? Né, muitos acabam ficando insensíveis, né? Acabam falando assim, não quero participar dessas coisas, não quero saber o que está acontecendo, já tenho minhas coisas. Ó Senhor Jesus, infelizmente esses aí nunca vão crescer, nunca vão de fato, né, experimentar o amor de Deus, né, o poder de Deus, porque não querem se envolver com as outras coisas. Né, mas a gente tem que ver que Deus, ele é um Deus doador, né, ele sempre nos doa todas as coisas, ele sempre está se entregando para nós, mais bem-aventurado é dado que receber, sempre mostrando para nós esse tipo de princípios. Né, então, se a gente quer se tornar cada dia mais parecido com o Senhor, mas dentro do seu encargo a gente precisa também aprender a ser como Ele é. Né, também a gente aprender a se doar, né, a dar a vida pelos irmãos e pelas pessoas. Ó Senhor Jesus, e de fato, né, buscar o Senhor para a gente ver como agir, como responder em cada situação. Que o Senhor nos ajude, né, a ter esse coração, né, de Deus. Não foi à toa que Ele deixou essa palavra para nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.